Fala, torcedor tricolor, terminou agora há pouco na Arena Barueri. O São Paulo perdeu para o Palmeiras 3-1. Vamos dar uma olhada aqui no linha de passe. O Birner soltou o verbo aqui, detonou geral. O São Paulo tá uma vergonha, né? O time não tá jogando nada. O trabalho do Crespo, bastante questionado aí. O torcedor já começa a questionar o trabalho do Crespo. E o Birner soltou o verbo aqui no linha de passe. Vamos analisar aqui, né? Vamos acompanhar o pós-jogo do São Paulo. Créditos e ESPN, deixa o like para fortalecer, mas agora, bora pro vídeo. Concordo com a linha de raciocínio do Zupac quase toda. É óbvio que o São Paulo em crise financeira e com todos os problemas vai ter um elenco mais fraco do que poderia se fosse um clube bem administrado. É óbvio que quando os departamentos não funcionam do jeito profissional e do jeito mais literalmente sério no trato das coisas, isso impacta na qualidade do elenco, mas eu discordo do final. Eu acho que é exatamente nessa hora que você precisa de um técnico realista, de um técnico capaz de entender as situações. E eu não estou querendo falar que tem que voltar nem nada. Como entendi o Zubeldia, porque o São Paulo está nessa situação, ela foi sendo criada e construída por 5 anos na gestão Casares. Sim. E o São Paulo nunca teve um time tão mal treinado como tem hoje. Mal treinado. Porque é uma utopia. É uma ideia que não tem como funcionar no futebol brasileiro em nenhuma equipe, com marcação individual o campo inteiro. Não teve alternativas. Ele teve ano passado o Mundial de Clubes inteiro quase para trabalhar. Ou seja, ele tinha que ter criado soluções e, desde então, o Hernan Crespo foi eliminado da Libertadores sem fazer uma partida boa, foi eliminado por um time de segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O time começou bem quando caiu fisicamente, só começou bem fisicamente porque teve a paralisação para o Mundial. O time definhou, porque a ideia, repito, é impraticável na prática. E aí foi humilhado pelo Fluminense, aí perdia jogos sem conseguir jogar futebol nenhum, até que chegou no começo desse ano e ele decidiu começar exatamente com a mesma ideia de jogo, tudo igual no Mirassol. Aí os jogadores foram intervir. Os jogadores foram lá e falaram, cara, não dá. Não dá. Sério, os jogadores já não gostam do trabalho, né? Já mandou recado para Lucas indiretamente, mandou recado para Caleri reclamando de jogadores experientes. Quando chegou no São Paulo, falou que não tinha nada a ver. Gestão é gestão, pergunta ao presidente, pergunta a quem manda no clube, não é... eu não posso interferir nisso, esses jogadores que eu tenho para trabalhar, ele tem jogadores para trabalhar e está dispensando o Alisson para o Corinthians. Não tem a menor lógica. Ele tem um problema gravíssimo de saída de bola. O São Paulo hoje estava jogando bem com a bola no começo do jogo, mas tem problema de saída de bola. Quem faz a saída de bola bem no São Paulo? Jogadores do elenco. O Alisson que não está mais no elenco. Ele mandou o Alisson treinar separado, estava treinando separado, tá? Avisou o Alisson que ele não fazia parte dos planos e o Alisson decidiu ir para outro clube, onde ele vai jogar. Claro. O Alisson vai jogar o futebol de 2023 da Copa? Não precisa. O São Paulo vai fazer uma temporada de sobrevivência. E o técnico está impedindo. O técnico faz parte dos problemas do São Paulo hoje. O técnico é um problema gravíssimo do São Paulo hoje. A não ser que ele mude o jeito de treinar, a não ser que ele mude as ideias de jogo, a não ser que ele mude o que ele pensa de futebol. O técnico do São Paulo hoje contribui para os problemas do São Paulo na temporada. É óbvio que não é o maior dos problemas. Se o São Paulo tivesse uma situação de gestão, como tem o Palmeiras, como tem o Flamengo, o São Paulo teria outro técnico, inclusive. Não seria ele, tá? Então, eu não consigo tirar do olhar do técnico, que precisa ajudar os jogadores nesse momento difícil do São Paulo, uma parte da responsabilidade dos resultados ruins em campo. Agora, institucionalmente, é óbvio que o Crespo não tem nada a ver com isso. É isso. Quero te ouvir também. Vamos lá, Eugênio. Eu tendo a concordar com a linha de raciocínio do Birner. Porque ele... Da questão de bola, tática. De bola, a questão do Crespo em si. Sim. Porque, como eu falei agora há pouco, ele não chegou agora. 7 meses, né? Ele não encontrou o São Paulo nessa situação. O elenco também não tem muitas mudanças. Tem o Danielzinho. O elenco é basicamente o mesmo do ano passado. Com menos gente. Com menos gente. Mas os jogadores que estão lá são jogadores que, teoricamente, já conhecem o trabalho dele, já poderiam estar mais adaptados às ideias dele. E o time só anda para trás. O que foi dito aqui, São Paulo, essa semana, tomou 6 gols. Em 2 jogos. É algo preocupante. E, como o Birner falou, assim, a saída de bola, coletivamente, ela é desestruturada. Assim, ele toma o primeiro gol. Não é uma saída de bola que você tenha organização, porque é óbvio, o adversário vai subir marcação, ou eu dou um bico para frente, ou eu sei o que eu vou fazer com a bola. Você não pode permitir o adversário crescer até te roubar a bola na entrada da área.
E cadê a organização para isso? Não tem a organização para a saída de bola, bem orquestrada, nem para, agora eu vou dar um bico para tirar o perigo daqui. Então, o trabalho do Crespo é um trabalho mal avaliado. Como eu falei, teve aquele momento que ele chega, nos primeiros jogos ele consegue fazer ali uma sequência de vitórias e depois o time vai definhando. E outra coisa que eu me pergunto é isso. O Lucas praticamente não joga. E quando joga na posição errada. Passou o ano inteiro passado entregue ao departamento médico. Aí agora volta, não quero jogar na grama sintética. Será que é só isso? Será que ele está totalmente integrado ao trabalho que está sendo exercido? Porque ele, acima de tudo, ele é uma liderança. Quando uma liderança não vai para o jogo, ele passa aqui recado para os outros jogadores. Eu não vou porque eu sou muito bom para jogar na grama sintética. Vão vocês lá se estourarem na grama sintética. Mas ano passado no Paulistão, com o Zubeldia, ele e o Oscar também não jogaram no Allianz. Sim. Né? Sim. Eu acho que ele se machucou no Allianz, né? Sim, foi. No jogo do tempo, no jogo da fase preliminar. Isso. O Oscar jogou. Inclusive, lembrando só, o Zubeldia, com o elenco destruído, sem volantes, foi jogar a semifinal do Campeonato Estadual contra o Palmeiras no Allianz. Usou o Alisson de primeiro volante e o Oscar de segundo volante. O São Paulo parou o Palmeiras, porque era um time bem posicionado defensivamente, obviamente com os limites e todos os problemas de gestão que só apareceram agora. Eles já estavam lá, eles simplesmente apareceram agora. É um momento que o São Paulo luta contra rebaixamento no Paulista, o que é algo muito grave. E previsível. Aí o Lucas não vai, o Caleri fica no banco. Ferreirinha também no banco, que é um jogador que tem qualidade técnica para ajudar a criar. É um trabalho que parece meio sem pé na cabeça a essa altura. Agora eu te faço uma pergunta. Baseado nas ideias do técnico, quem tem mais condição de fazer essa correria individual, Caleri ou Tapia? Tapia. E todo respeito... Cara, Tapia é um jogador guerreiro, esforçado, deixa tudo em campo. Eu não tenho nenhuma crítica a fazer à postura do Tapia. Obviamente, tecnicamente, ele é um jogador que deixa bastante a desejar, mas assim, é um profissional que merece todo o respeito do mundo. Então, como ele consegue correr mais que os outros nessa correria individual, pro técnico compensa mais até o Tapia do que o Caleri no time. Se as pessoas concordam com isso, eu respeito a opinião delas. Como eu sempre gosto de dizer, eu só tenho a minha. Eu não tenho a dos outros. Então eu respeito todas as opiniões. Mas ele faz isso? Mas não tem nenhuma lógica. Mas o Tapia faz isso? Com excelência? Não. Então, Mas ele faz o que pode. Pra mim, o que chama atenção, voltando E só mais até... uma coisinha, Mota, claro, um time tão bagunçado. Hoje eu poderia fazer várias críticas individuais. Poderia criticar o Bobadilha, poderia criticar o Arboleda. Eu me sinto, assim, não é constrangido. Eu me sinto um pouco injusto de ver um time tão bagunçado, sem bola, e criticar os jogadores que têm problemas de posicionamento de marcação ou de saída de jogo errada. Porque o time não tem ideias. Mas hoje, assim, o Caleri não ficou no banco porque o Crespo prefere o Tapia, né? Acho que era uma questão de adequação, né? O Caleri tá voltando de lesão, fez um jogo como titular, ele foi escalado contra a Portuguesa porque era o jogo que o São Paulo tinha mais chance de ganhar. E eu né? concordo com essa escolha. Pra tentar aproveitar a presença dele para garantir os 3 pontos e ficar no banco no jogo de gramado sintético contra um adversário melhor para usá-lo no segundo tempo. Isso me parece mais uma estratégia física do que propriamente uma escolha técnica. Então você acha que na estratégia do técnico... O Caleri é titular. Não, o jogo da Portuguesa era mais importante do que esse. Era um jogo mais factível de ganhar. Eu acho que... Eram uns 3 pontos que o São Paulo não... Que o São Paulo não... Não é mais importante, mas eram uns 3 pontos que o São Paulo não poderia deixar pelo caminho. Eu já acho que o São Paulo... Mas não, deixa eu perguntar agora. Claro. Você não acha, mas eu acho que você vai um pouco contra o que você falou do modo de sobrevivência. Porque, pra mim, no modo de sobrevivência, o São Paulo precisa somar pontos com os adversários que ele tem mais chance de ganhar. O elenco do São Paulo, com um time quase reserva, é superior ao elenco da Portuguesa. Um time bem treinado ganha no Morumbi e compete hoje. Mas se a gente olha o papel isso não existe, estamos chegando no mesmo ponto e tem de o novo. Corinthians numa ponta, o Palmeiras na outra e no meio a Portuguesa, eu acho que da semana o jogo mais importante era o da Portuguesa. E eu acho que o torcedor tem que ter essa compreensão de que num ano que o São Paulo... O mais importante é o clássico sempre. Não, mas então, você tem teoricamente quase 3 na semana, mas vai, Portuguesa vamos assumir que teoricamente, se é um jogo mais fácil, você pode botar o time reserva que vai, teoricamente, mas a gente tá vai falando, ser o suficiente para ganhar um jogo mais fácil. Mas a gente tá falando que a gente tá falando que o clube tem que ser transparente com o torcedor, admitir os problemas. Eu acho que... E aí eu respeito a opinião de vocês, pelo amor de Deus. Porque claro, é sua opinião. É que o meu Ninguém comentário... é dono da verdade aqui. O meu comentário ia parecer que... Vocês não entenderiam. Comigo fica à vontade, não, mas seria mal colocado. Eu ia falar assim, nossa parte, aí eu tô falando minha parte,
Se eu entendo que o São Paulo tem que ser transparente, ó, tem problema médico, o departamento médico é um problema, não tem comando, não tem nada. Gente, a gente tem, cara, é a Portuguesa, vai ser o São Bernardo. Nesse momento não tem problema médico. É isso. Ah, mas o Palmeiras. Cara, o Palmeiras, o dia que a gente tiver acertado, a gente pensa lá na frente. Hoje não é o nosso igual. É, se a gente está imaginando. E eu tô conjugando aí no plural, porque foi assim que você colocou, Birner, de um ano de sobrevivência e de entendimento. E eu acho que esse ano de sobrevivência é ainda maior quando você olha para São Paulo, porque e aí eu ia trazer esse tema e aí por isso que eu pedi a palavra. Se puder colocar, Marcão, a aspas que ele deu, a declaração que ele deu à TNT antes do jogo, a gente chegou a 7 meses, mudou tudo, departamento médico, diretoria, presidente. Com calma, vamos tentar ajudar onde podemos. É difícil. Talvez estejamos falando do pior momento da história do São Paulo. O time não é um corpo estranho a tudo isso. Precisamos de estabilidade. A ideia é colocar nesse momento serenidade e o São Paulo Futebol Clube no centro de tudo. Ele falou isso. Para jogar para vocês, onde que eu acho importante? Hoje, a única figura de comando para falar, basicamente, é ele. Porque comparando, e no Sport Center a gente debateu essa semana, eu sei que não, e São Paulino, o chefe dele. O São Paulo, tem o Rui Costa. O São Paulo o São Paulino talvez não goste de comparar ao que foi o ano passado do Corinthians. Mas no Corinthians você via gente brigando, você via gente, havia o Fabinho Soldado, bem ou mal, tem o Rui Costa, é verdade. Mas o Muricy saiu ontem, não sabe se o Rafinha, tem o Rafinha para vir. Tem um cenário político que você conhece bem, Birner, de gente que vai se esconder, porque vai querer que o Casares saia, mas que no fundo é a mesma linha, só não quer afundar com ele. Sim. Então me vem isso de diferente para o São Paulo. E eu acho que o time de futebol, e aí comissão, jogadores, ficam muito, nesse momento, abandonados. Então eu me sinto à vontade de falar, porque eu não trocaria jamais o Zubeldia. Mas já que trocaram, eu entendo o debate sobre o futebol, acho que o time tem críticas, mas volto à minha primeira frase, que vai ser difícil analisar o futebol nesse bololô político que é o São Paulo. Só para ser claro, eu não estou nem falando que o Crespo tem que sair, porque quando eu digo que alguém tem que sair, eu preciso dizer quem vai ser contratado. Porque tirar, você tira o que você quiser, mas você precisa repor. E eu acho que tem técnicos melhores que o Crespo. Eu também acho. Um monte. Mas, aliás, não vou nem dizer melhores. Porque se o Crespo trabalhasse num futebol que tem um jogo por semana, com outro perfil de elenco, sim, eu acho que as ideias dele podem funcionar. O problema é que quando você tem uma crise, vou dar um exemplo, uma pessoa está com limites financeiros no seu mês, ela se adapta, ela sabe de onde tirar, onde pôr. A vida é assim. A grande virtude de qualquer ser humano na vida é a capacidade de adaptação. E ele não tem nenhuma. A ideia de jogo dele é uma utopia. Essa é a questão. E a última coisa que o São Paulo precisa nesse momento é de falta de pragmatismo e realidade quando olha o elenco, porque talvez volte a ter problemas no departamento médico. Nesse momento eles não existem. Tá? Talvez volte a ter problemas no departamento médico em quantidade. Era importante nesse momento ter os principais jogadores das últimas temporadas no elenco, porque vai ter pressão. O São Paulo tem uma base que supostamente é promissora. Eu estou falando supostamente porque eu não sei se é ou não é. Se for, e esses jogadores subirem numa temporada difícil, com os times brasileiros vários investindo cada vez mais, o São Paulo sem contratar, é importante que haja jogadores experientes que deem a sustentação para esses jogadores mais jovens que vão ter que lidar com uma situação muito diferente do que é jogar a Copinha, por exemplo, que o São Paulo está na final mais uma vez. E me parece que o técnico, quando ele fala que ano passado ele quer jogadores inteiros, não jogadores tecnicamente bons ou experientes, quando ele pega e encosta o Alisson, depois de ter colocado o Alisson para jogar fora de posição, várias vezes num time completamente bagunçado. Parece que o Alisson é o problema do São Paulo. O Alisson saiu e tá aí. Tá aí o São Paulo, sem o Alisson. Tá bom? Tá perfeito? O campo tá mostrando. Alguém que quiser ver. Sim. O técnico tá vivendo num outro mundo. Agora, eu não tô falando que o técnico tem que sair, e não é porque eu tô em cima do muro. Eu teria que dizer quem contratar. Essa, para mim, é a grande questão. E olhando o mercado, olhando o perfil do São Paulo, não é fácil achar. Tá? Mas qualquer técnico que, se o Crespo uma hora for demitido, vier e fizer um trabalho arroz com feijão, valorizando os principais jogadores, dando a eles as funções que eles conseguem executar hoje. Hoje o Lucas, por exemplo, é o segundo atacante. O Lucas não é o meia. Tá? O São Paulo vai ser mais competitivo do que é hoje. Se vai jogar bem, vai ganhar campeonatos? Ganhar campeonatos, acho que não. Uma Copa, se embalar, pode ser. Campeonato de pontos corridos, chance zero.
Se vai jogar bem, não posso dizer, mas será mais competitivo do que é hoje. E dentro da realidade do São Paulo, numa temporada de sobrevivência, o São Paulo precisa ser o mais competitivo possível, fazendo o mais simples possível. Não essa ideia de jogo rebuscado, utópica, sonhadora, que o treinador está tentando implementar desde a metade do ano passado. Turma, vamos pro Palmeiras. Aliás, torcedor do Palmeiras, se a gente geral. É isso aí, galera. Um corte para vocês aí do Linha de Passe da ESPN Brasil. O Birner soltou o verbo, né? O Birner que é São Paulino, e eu concordo com as palavras do Birner. O São Paulo está muito mal, né? O trabalho do Crespo é muito ruim também. A gente não pode atribuir essa fase do São Paulo somente ao Crespo, né? Somente ao treinador. É claro que os jogadores também, muitos deles não estão correspondendo em campo, mas o Birner foi muito bem aí nas suas palavras, né? O São Paulo está muito mal, o Crespo. A gente não vê ali uma ideia de jogo e até mesmo, né, um futuro aí nesse time do São Paulo, né? O torcedor fica preocupado, principalmente aí com esses jogos que já viu no início dessa temporada. O São Paulo muito mal, vexame atrás de vexame, perdendo aí para times pequenos, né? O São Paulo não podia perder, assim como perdeu para a Portuguesa, também na estreia do Paulistão. O São Paulo foi amassado, atropelado, correndo risco de rebaixamento no campeonato estadual, né? Já começando o ano muito mal. E o Crespo vai ter que corrigir aí algumas coisas se quiser continuar, porque a pressão da agora para frente aí eu acredito que vai aumentar, né? Para cima do treinador. Alguns jogadores também vão ter que mostrar serviço, porque até agora não é nada animador esse início de ano aí para o São Paulo, né? Para o torcedor do São Paulo. Muito desanimador mesmo aí quando a gente assiste essas partidas. São Paulo muito mal, então tem que abrir o olho, né? Correndo risco de rebaixamento no Paulista e as principais competições já começando aí. O São Paulo estreia no Brasileiro contra o Flamengo, então tem que abrir o olho, corrigir aí algumas coisas. O Birner até falando, né, que os jogadores não gostam dessa ideia de jogo aí do Crespo, então tem muita coisa errada no São Paulo. Vamos torcer aí para que as coisas melhorem, né? O São Paulo se reencontre aí nessa temporada, né? Comece a jogar um bom futebol, mas o torcedor fica preocupado, né? O São Paulo está jogando muito mal e hoje mostrou isso mais uma vez aí contra o Palmeiras. O Palmeiras nem fez, né, aquela grande partida, o Palmeiras nem jogou aquele grande futebol, mas ganhou do São Paulo, né? Para ver como que a coisa está aí. O Palmeiras nem jogou tão bem assim e venceu a partida por 3-1. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.